Olá para você que chegou aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Simone e quero compartilhar uma mensagem de Deus para a tua vida. Eu acredito que seja uma mensagem de Deus porque eu não tenho o hábito de chegar, ligar a câmera aqui, gravar uma mensagem, compartilhar. Pelo menos eu ainda não tenho esse hábito e ainda para mim é um desafio. Mas o que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é algo que Deus falou ao meu coração já tem há uns anos atrás, cerca de uns 3, 4 anos, não lembro exatamente, mas há alguns dias tem gerado no meu coração o desejo de gravar e compartilhar aqui essa mensagem que é sobre os sonhos. Na verdade, não é exatamente sobre sonhos. Ah, sonhos e sonhar. Não, não é isso que eu vim falar para você. O que eu vim falar para você nesse vídeo é, na verdade, uma pergunta. Você já perguntou para você mesmo por que você tem sonhado com aquilo que tem sonhado? Você já analisou o que move o desejo do teu coração em realizar determinada coisa que você tem orado, tem esperado, tem sonhado realmente? Você já analisou por que você quer? É para o teu eu ou é para Deus? Você já perguntou isso? Se você não perguntou, se você não identificou, é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para te ajudar, assim como um dia o Senhor me ajudou através da palavra dele e através de uma pessoa na Bíblia, de uma personagem na Bíblia, que é muito conhecida por muitos que realmente leem, que realmente já estão nessa caminhada com Deus, sabe a história dessa mulher que se chama Ana. Ana, que foi a mãe do profeta Samuel. Ela tem uma história onde ela passou muito tempo sonhando com algo para sua vida, mas ela não via a realização desse sonho. E o que Deus falou comigo através dessa história de Ana, apesar de já ter ouvido muitas pregações sobre a história de Ana, sobre a esterilidade de Ana, mas teve uma específica que chamou a atenção, que foi justamente a motivação do sonho de Ana. E quando a nossa motivação ela está em Deus, Deus ele age de uma forma, mas quando a nossa motivação ela não está em Deus, Deus ele ouve, mas ele não reage. Porque na verdade Deus ele não age, ele reage às nossas ações. Eu tenho entendido isso, ouvi um pregador falar sobre isso e realmente eu entendo que Deus ele reage às nossas ações. E as nossas ações também estão relacionadas às nossas motivações. Por que eu faço tal coisa? Por que eu sonho em tal coisa? Então, para a gente entender melhor, a gente vai fazer um resumo da história de Ana. Ana, para quem já leu o livro de 1 Samuel capítulo 1, vai identificar lá, vai descobrir lá o quê? Que ela era uma mulher estéril, ela era casada com um homem chamado Eucana, mas só que ela não podia gerar filhos. E porque ela não podia gerar filhos, Eucana também tinha uma outra esposa chamada Penina. E a Penina ela gerava muitos filhos. E não só gerava filhos, como perturbava a Ana, tipo mostrando para Ana, olha aí, eu posso, você não pode. Parecia meio que uma competição. Por quê? Porque Eucana, apesar de ter muitos filhos com Penina, ele amava a Ana muito mais. A Bíblia diz isso. E só que a gente consegue identificar, se você parar para analisar, para meditar, a postura de Ana, o desejo de Ana, você vai começar a identificar que a motivação de Ana para ter um filho era uma e depois se transformou em outra. E é aí que está a chave do negócio. E aí é que você vai entender por que muitas vezes alguns sonhos teus não são realizados. Às vezes é realmente tempo de Deus, mas às vezes é a motivação que impede com que esses sonhos sejam realizados, como assim foi na vida de Ana. E como eu posso reconhecer se o meu sonho está voltado para o meu eu ou se está voltado para Deus? Eu vou te dar 2 exemplos usando a própria Ana. Ana, quando desejava muito ter um filho, mas a motivação dela estava voltada para o eu dela, ela não conseguia enxergar as outras bênçãos que ela tinha ao redor. Por exemplo, no versículo 8, se você pegar lá no o primeiro capítulo de 1 Samuel, você vai ver Eucana fazendo uma pergunta para Ana. Ana, por que tu andas assim amargurada? Por que tu não come, não bebe? Não sou eu melhor do que 10 maridos para ti? Não sou eu melhor do que
10 filhos para ti? O que a gente pode entender com isso? É que Ana focava tanto naquilo que ela não tinha, tanto que eu não posso gerar, eu não tenho filho, ai coitadinha de mim, e que ela esquecia de valorizar exatamente aquilo que ela tinha também de muito precioso, que era o amor do seu marido, coisa que talvez a outra não tivesse, a Penina. E uma das maneiras da gente identificar se a nossa motivação está no nosso eu é justamente isso, é quando a gente não consegue glorificar a Deus, agradecer todos os dias a Deus por aquilo que a gente tem, ao invés de se lamuriar, de sofrer amargamente por uma coisa que a gente não tem, por aquilo que a gente ainda não conquistou. Isso é um indício de que a nossa motivação está no eu, porque eu quero isso, eu só vou ser feliz se eu tiver isso. Enquanto eu não tiver isso, dane-se o que eu tenho ao redor. Mas eu quero isso, eu só vou ser feliz quando eu tiver realmente isso aqui na minha vida. E Ana vivia mais ou menos aquilo ali. Por quê? Porque ela queria mostrar para a sociedade, ela queria mostrar para a Penina, ela queria mostrar para ela mesma que ela também podia. Amados, Deus, ele ouviu a oração de Ana. Ele ouvia, mas ele não atendia, porque a motivação dela não estava batendo com o desejo do coração de Deus. Só, amados, que chegou um dia que Ana fez diferente. Ana foi pro templo orar. E naquele dia ela fez uma oração de coração, rasgando o coração dela verdadeiramente para Deus. E naquela oração, a motivação de Ana foi mudada. Como que a gente percebe isso? A gente percebe quando Ana, no templo, vai orar de coração derramado diante de Deus. Ela diz assim para Deus: Deus, se tu te lembrares de mim e me deres um filho, eu entregarei a ti. Aí, amados, é que vem a mudança de tudo na vida de Ana. Aí é que Deus começa a pensar: opa, ela tá pensando de uma maneira diferente. Ela tá sendo movida por algo diferente. Ela não tá mais pensando só no eu dela. Ela está pensando em mim como Deus, como aquele que possa trazer a realização do sonho dela. E aí, amados, o que aconteceu? A gente já sabe. Ana, logo depois, engravidou de um filho e gerou a Samuel. E o que foi que ela fez? Ela cumpriu com o voto dela. Ela deu Samuel, depois que Samuel desmamou, ela levou Samuel, aquele filhinho dela tão esperado, tão amado. Ela simplesmente levou para o profeta criar, porque ela disse que queria devolver ao Senhor aquilo que o Senhor tinha dado para ela. A realização do sonho dela, ou seja, a motivação dela, saiu do eu dela e passou a ser motivação em Deus. E quando essa motivação mudou, Deus mudou a história dela. Não deu um filho qualquer, deu Samuel, um grande profeta da Bíblia, que teve uma influência muito grande no povo de Israel, para o povo de Deus. Ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, ungiu o rei Davi. Era um homem respeitado na sua época. Amados, o que a gente pode entender com isso é o seguinte, que quando o nosso sonho, a motivação do nosso sonho está em Deus, ele não só realiza, como ele faz a realização daquele sonho ser algo grandioso. E digo mais, quando a nossa motivação está em Deus, ele não só realiza aquele sonho, como ele faz se cumprir aquilo que está escrito lá em Efésios. E o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Porque foi exatamente o que ele fez na vida de Ana. Ana viveu o que está escrito lá em Efésios, esse versículo que eu acabei de ler para você. Sabe por quê? Porque se você for ler, eu vou ler aqui lá no versículo 21 do capítulo 2 de 1 Samuel, o que foi que aconteceu depois que Ana gerou Samuel e o seu motivo estava em Deus. O versículo 21 do capítulo 2 diz: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Gente, presta atenção aqui. Ana chorava, clamava por um filho. Só que esse pedido não era atendido enquanto a motivação dela estava nela e mostrar para a sociedade e para a Penina que ela também podia.
Mas no dia que ela decidiu mudar a motivação dela e colocar diante de Deus a motivação em Deus, entregar para Deus aquele sonho, Deus não só realizou, como multiplicou o sonho dela, amados. Olha só que forte, que interessante isso. Deus, ele abençoou com mais 5 filhos. 3 filhos e 2 filhas. Para quem estava estéril, é um milagre em tanto, não é verdade? E você, querido? E você, querida? Qual tem sido a motivação dos teus sonhos? E aí vem a pergunta: por que é que você quer prosperar? Para você mostrar para a sociedade, para você de repente ostentar ou usufruir só para si, ou você quer prosperar porque você quer ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, você quer abençoar a obra de Deus? Para que é que você quer um ministério? Para simplesmente se posicionar como alguém que está lá no altar sendo visto por todos, sendo visto como alguém muito usado por Deus, ou porque você realmente, com muita humildade, quer ser um instrumento do Senhor nessa terra? Por que é que você quer casar? Por que é que você quer ter filhos? Por que é que você quer ter um negócio próprio? Por que é que você quer uma promoção no seu trabalho? Você já realmente analisou tudo isso? Por que é que você quer realizar cada sonho que você tem? Querido, querida, no dia que ele for colocado na motivação certa, isso é só um passo, é só um degrau para que realmente ele seja realizado. Como eu disse, Deus, ele é o maior interessado em realizar sonhos. A palavra de Deus, no Salmo 37, um salmo que eu gosto demais, diz o seguinte: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. É muito claro que quando a gente agrada o coração de Deus, ele vem querer agradar os nossos corações realizando aquilo que a gente deseja. Então, às vezes a gente não está recebendo, não é só por causa do tempo, sim, tem situações que é por causa do tempo, da maturidade, mas tem situações que é porque realmente a nossa motivação não está nele. Será que você até mesmo busca Deus diariamente porque você realmente quer Ele ou porque você quer aquilo que Ele pode te dar? Tudo isso, querido, Ele analisa, tudo isso Ele sonda os nossos corações. Por isso eu espero muito que esse vídeo venha fazer você refletir assim como um dia eu refleti através da história de Ana. Eu espero que esse vídeo venha fazer você começar a notar, inclusive, se você quiser, os motivos que têm feito você sonhar o que você sonha. E se de repente você está identificando que os teus sonhos estão voltados mais para o teu eu e não para Deus, começa a colocar isso diante dele, porque ele também tem interesse em mover a tua motivação. Colocar a tua motivação diante dele, alinhar os teus motivos com os motivos dele, de glorificar o nome dele, que assim como um dia até hoje, na verdade, ela tem sido um testemunho para as nossas vidas, que você seja um dia um testemunho para a vida de outras pessoas. Se você já realizou um sonho que você colocou diante de Deus, a sua motivação foi em Deus também, coloca aqui nos comentários, eu quero conhecer a tua história, eu quero interagir, eu quero entender. Se você também quiser compartilhar, acrescentar, na verdade, algo mais sobre essa mensagem, sobre esse assunto, também você pode deixar o seu comentário, vai ser um prazer poder interagir com você. O importante, queridos, é que a gente venha entender que tudo na nossa vida precisa ter um motivo em Deus, porque a Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele, para ele, e que por meio dele, para ele, foram feitas todas as coisas. Os nossos sonhos também, eles precisam ser gerados, ser concretizados também para a glória e para o louvor do nome dele. Porque se não for assim, queridos, Deus ele não vai ter interesse em realizar. Se for para a gente se ensoberbecer, se for para a gente querer se exaltar, querer até mesmo se mostrar superior a outras pessoas, Deus não vai ter interesse nisso. Porque a Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele quer realizar para que ele seja glorificado através de nós. Então, por isso que hoje, a partir de hoje, você possa pensar como Deus pensa, sonhar como Deus sonha. E eu tenho certeza que a partir daí, todos os teus sonhos, eles serão concretizados, realizados em nome de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, eu desejo para você que esse vídeo faça sentido na tua vida, que você reflita sobre esse assunto, sobre a motivação dos teus sonhos. Eu te espero num outro momento, a gente se vê num outro momento, assim se Deus permitir, se Deus mandar eu falar alguma outra mensagem, compartilhar alguma outra mensagem. Mas o que eu quero te dizer nessa hora é que você fique na paz de Cristo, que Deus abençoe a tua vida, abençoe os teus sonhos, em nome de Jesus. Amém.